Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1305, pregado na manhã de domingo, 16 de julho de 1876, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Tenho sempre posto o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Salmo 16, verso 8. Nos versículos anteriores, lemos: as linhas caíram para mim em lugares agradáveis. Sim, tenho uma herança formosa. Portanto, o orador é um homem muito contente e feliz. Não é a coisa mais comum do mundo encontrar pessoas exaltando sua sorte e manifestando uma ênfase compíscua de satisfação. Muito mais comum é ouvir homens rodeados de favores lamentando a dureza de sua situação. Mentes contentes são quase tão raras quanto flocos de neve na colheita. O homem que se regozija em sua boa herança merece atenção. E faremos bem em aprender seu segredo. Como ele consegue se sentir tão feliz? Vamos buscar o caminho pelo qual ele chegou a essa paz e descobrir o fio de seda que o levou a tal refúgio de deleite. Talvez seu caminho se ajuste aos nossos pés e, seguindo-o, possamos nos tornar tão perfeitamente contentes quanto ele. Ó Senhor e doador da paz, ajuda-nos na busca. Mas primeiro, quem é essa pessoa que está tão singularmente contente? Para nossa surpresa, descobrimos que o Espírito fala aqui por profecia, no nome e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem, pelo Espírito, disse aqui: as linhas caíram para mim em lugares agradáveis. Sim, tenho uma herança formosa. Ele foi o homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Muitas vezes estava sujeito à fome e à sede. Tinha poucos amigos e esses se mostraram infiéis no momento de sua extrema necessidade. Então, como poderia ele falar assim? Tudo isso é tanto mais encorajador para nós, porque se este homem mais sofredor conseguiu, contudo, sentir uma calma interior, um doce contentamento e ter uma mente estável e em paz, então deve ser possível para nós fazermos o mesmo, cujo destino não é tão amargo. Não somos enviados para fazer expiação pelo pecado e, portanto, nossos sofrimentos são poucos comparados aos do nosso Senhor. Havia uma razão especial para ele estar angustiado, pois tomou sobre si nossas enfermidades e carregou nossas dores. Mas não nos são exigidas dores expiatórias, nem temos aflições para suportar da mão de Deus como punições pelo pecado, pois o Senhor colocou todas elas sobre ele, e estamos livres. Se o Senhor Jesus, o homem de dores, um sofredor todos os seus dias, ainda assim disse que as linhas caíram para ele em lugares agradáveis e que tinha uma herança formosa, deve ser ainda mais possível para nós alcançarmos o mesmo contentamento se seguirmos suas regras e vivermos de acordo com seu exemplo. Qual é então o segredo da paz perfeita e da felicidade aqui embaixo, de uma mente verdadeiramente em paz? O preço está acima de rubis. Onde isso pode ser aprendido? As lâmpadas mágicas e os anéis maravilhosos que as crianças leem em contos de fadas não são nada em valor comparados a esta verdadeira pedra filosofal, este segredo místico do Senhor que está com aqueles que o temem, pelo qual seus santos são capacitados a desfrutar da paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda seus corações e mentes por Jesus Cristo. Ó Príncipe da Paz, concede-nos este descanso.
Nosso texto claramente nos comunica o segredo da maior felicidade a ser encontrada sob os céus. E, de fato, revela a fonte oculta daqueles prazeres acima que estão à mão direita de Deus para sempre. A primeira parte do excelente método reside em sempre viver na presença do Senhor. Tenho sempre posto o Senhor diante de mim. A segunda é encontrada em sempre confiar na presença do Senhor. Porque Ele está à minha direita, não serei abalado. O segredo, então, da paz é, primeiro, sempre viver na presença do Senhor. Tenho sempre posto o Senhor diante de mim. Vamos tentar, para entender o que isso significa, manter nossos olhos sobre a vida de Jesus e, ao mesmo tempo, aplicar o texto aos santos. Embora esta passagem seja preeminentemente cumprida em Jesus, já que os membros participam da natureza da cabeça, cada um em seu próprio grau, que faz o que Jesus fez e assim obtém uma santa alegria e descanso, pode entrar na alegria de nosso Senhor. Não nos diz nosso Senhor Jesus que tomemos sobre nós o seu jugo e aprendemos dele para que possamos encontrar descanso para nossas almas? Entendo que nosso texto significa, primeiro, que devemos fazer da presença do Senhor o maior de todos os fatos para nós. De todas as coisas que são, Deus principalmente é, e devemos considerá-lo sob essa luz. Assim foi com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, como um homem, estava ciente da existência de todas as coisas que são vistas, mas ainda mais reconhecia a existência de Deus, que não pode ser visto. Aquele grande Espírito que é igualmente invisível e incompreensível. Quão vividamente a presença de Deus deve ter sido percebida por Cristo em todos os momentos, pois ele estava no Pai e o Pai nele. Você e eu nunca vimos e entendemos o Pai no mesmo grau que ele, embora o Filho nos tenha revelado. Ele entrou em um reconhecimento mais pleno e constante da presença de Deus em todos os lugares e coisas do que nós até agora fizemos. No entanto, verdadeiramente vimos o Pai, pois vimos Jesus pela fé. Montamos asas como águias e com os olhos da águia olhamos o sol no rosto e não ficamos cegos. Não está escrito, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus? Fomos ensinados a ver Deus ao nosso redor em todas as coisas que existem e em todos os eventos que acontecem. E bendizemos ao Senhor por não vivermos como aqueles que estão sem Deus no mundo. Que somos ensinados pelo Espírito a reconhecer a presença amorosa e onipresente de nosso Pai. Ainda assim, sei que não a discernimos tão constantemente, claramente e de forma impressionante como nosso Senhor Jesus fez. Ele olhava para as montanhas e a luz do sol em suas encostas era o sorriso de seu Pai. Ele via as planícies e suas colheitas eram generosidade de seu Pai. Para ele, as ondas do mar eram agitadas na tempestade pelo sopro de seu Pai, ou acalmadas pelo sussurro de seu Pai. Ele alimentava a multidão, mas era com o pão de seu Pai. Ele curava os enfermos, mas seu Pai fazia as obras. Em todas as coisas ao seu redor, ele continuamente e distintamente reconhecia a presença ativa do Altíssimo. Outros homens observavam que os corvos eram alimentados, mas ele dizia, vosso Pai Celestial os alimenta. Outros homens notavam que os lírios eram belos de se olhar, mas ele discernia que Deus assim veste a erva do campo. O Pai Celestial estava em todo lugar e em todas as coisas para Jesus. Agora, peço ao nosso Senhor que conceda que, pelo bendito Espírito, possamos sempre estar conscientes da presença de Deus, onde quer que estejamos. Não é uma prova triste da alienação de nossa natureza que, embora Deus esteja em toda parte, tenhamos que nos educar para percebê-lo em qualquer lugar? Dele são as belezas da natureza. Dele o sol que está trazendo a colheita. Dele o grão ondulante que alegra o agricultor. Dele o perfume que carrega o ar de multidões de flores. Dele os insetos que brilham ao nosso redor como joias vivas. E ainda assim, o Criador e sustentador de tudo isso é pouco percebido. Tudo no templo da natureza fala de sua glória, mas nossos ouvidos são tardios em ouvir.
Tudo, desde a gota de orvalho até o oceano, reflete a deidade. E ainda assim falhamos amplamente em ver o brilho eterno. Suplico-vos, meus irmãos e irmãs, que orem para que este texto seja trabalhado em vossas próprias almas. Tenho sempre posto o Senhor diante de mim. Recusem-se a ver qualquer coisa sem ver Deus nela. Considerem as criaturas como o espelho do grande Criador. Não imaginem que entenderam suas obras até terem sentido a presença do grande autor, ele mesmo. Não considerem que sabem qualquer coisa até saberem aquilo de Deus que está dentro dela, pois esse é o cerne que ela contém. Acordem pela manhã e reconheçam Deus em seu quarto, pois sua bondade retirou a cortina da noite e tirou de suas pálpebras o selo do sono. Vistam suas roupas e percebam o cuidado divino que lhes provê vestimentas das ervas do campo e das ovelhas do rebanho. Vão para a sala de café da manhã e bendigam a Deus, cuja generosidade novamente lhes provê uma mesa no deserto. Saiam para os negócios e sintam Deus com vocês em todos os compromissos do dia. Lembrem-se sempre de que estão habitando em sua casa quando estão trabalhando por seu pão ou envolvidos no comércio. Por fim, após um dia bem gasto, voltem para sua família e vejam o Senhor em cada um dos membros dela. Reconheçam sua bondade em preservar a vida e a saúde. Procurem sua presença no altar familiar, fazendo da casa um palácio onde habitam filhos de rei. Por fim, adormeçam à noite, como nos braços de seu Deus ou no peito de seu Salvador. Isso é viver feliz. O mundano esquece Deus, o pecado o desonra, o ateu o nega, mas o cristão vive nele. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Somos também sua descendência. As coisas visíveis olhamos como sombras. As coisas que tocamos e provamos e manuseamos perecem no uso. Os elementos desta terra sólida se dissolverão com fogo fervente. Mas o Deus sempre presente, a quem não podemos ver, é o mesmo, e de seus anos não há fim. E sua existência é a única real, verdadeira e eterna para nós. Ele tem sido nossa morada em todas as gerações e seria mal, de fato, não conhecer nossa própria casa eterna. Este é o ingrediente principal no óleo da alegria. Sempre perceber que o Senhor está ao nosso redor, como os montes estão ao redor de Jerusalém, desde agora e para sempre. Em segundo lugar, as palavras do texto significam fazer da glória de Deus o único objetivo de nossas vidas. Como um prêmio é colocado diante dos corredores em uma corrida, assim o coração do crente coloca a glória de Deus diante de si como o prêmio pelo qual a corrida da vida é disputada. Assim foi com nosso querido Redentor. Do primeiro ao último instante, ele colocou o Senhor sempre diante de si como o objetivo de sua vida na terra. Você alguma vez encontra nele um motivo egoísta? Ele é alguma vez movido por alguma ambição rasteira? Não está ele sempre buscando o bem dos homens e, por esse meio, a glória de Deus? Enquanto ainda jovem, ele sobe ao templo, não para exibir sua precocidade, nem, como outras crianças, para se gratificar com a admiração derramada sobre ele por sua sabedoria precoce. Mas ele diz: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Em dias posteriores, quando foi ungido para sua obra, ele se senta junto a um poço e descansa. Uma mulher vem e conversa com ele, mas ele não fala sobre nenhum tema ocioso. Ele fala a ela da água viva. Busca salvar sua alma, então diz a seus discípulos que tem uma comida para comer, que eles não conhecem. Pois era sua comida e sua bebida fazer a vontade daquele que o enviou. Ele avança com intensidade inabalável de propósito em direção à conclusão da obra que o Pai lhe confiou. Você o vê presente em um casamento ou encontrando uma procissão fúnebre, mas é encontrado em ambos os casos visando a glória de Deus. Se você o encontrar batalhando com a multidão ou no quarto, fechado com 2 ou 3, ressuscitando os mortos, se você ler sobre suas orações no lado solitário da montanha, ou ouvir seus gemidos no jardim do Getsêmani,
ainda sempre esta uma coisa ele faz: ele glorifica seu Pai na terra. Desprezando a vergonha e pisoteando sob os pés a honra do mundo, ele vive para Deus e somente para Deus. Não às vezes e de vez em quando, ou como o agregado geral de sua vida é encontrado colocando Deus diante de si, mas sempre e sem exceção. Em cada pensamento, em cada palavra, em cada ato, Deus estava diante dele e ele viveu para Deus. Oh, que pudéssemos alcançar isso! Seja que comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Oh, que nunca nos atrevamos a fazer o que desonraria o nome de Deus. Oh, que andássemos em todas as coisas de modo a agradar aquele que nos amou e se entregou por nós. Tenho certeza, queridos irmãos e irmãs, se vocês têm visado isso, embora possam ter ficado muito aquém de seu desejo, ainda assim, em tal caminho, vocês encontraram paz para suas almas. Este é o caminho do rei, o caminho da santidade, onde nenhum leão será encontrado. Saber que Deus está presente e viver, por sua graça, totalmente para agradá-lo. Este é o caminho de grande prazer. Cuidem para que permaneçam nele. Nunca façam nada que desonre o santo nome com o qual foram chamados. Não deixem nada por fazer, por mais difícil que seja para a carne, que sirva a causa de Deus, e assim vocês serão como seu Senhor e se tornarão participantes de sua paz. Este é o modo de vida pelo qual um homem terá antecipações das festas do céu, enquanto ainda neste mundo deserto. Que o Espírito Santo nos conduza a ele. Um significado adicional de colocar o Senhor sempre diante de nós é viver de modo que a presença de Deus seja a regra e o suporte de nossa obediência. Assim Jesus fez. Vocês sabem muito bem que, para muitos servos, o olhar do Mestre é muito importante para torná-los cuidadosos e diligentes. Quantos são servidores de olhos e agradadores de homens? Tire o olhar do Mestre e quão lentamente o trabalho se arrasta, com que frequência é negligenciado de forma desleixada ou deixado totalmente por fazer. O velho provérbio declara que os olhos do Mestre fazem mais do que ambas as suas mãos, e é tristemente verdadeiro. Ainda assim, não é errado dizer que os olhos de nosso Mestre devem ter uma grande influência sobre os servos de Deus. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e como os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para a mão do Senhor nosso Deus. Amados, como vocês viveriam se Deus fosse visto olhando? Ele está olhando. Então vivam. Suponham que, em alguma ação de manhã, fossem especialmente advertidos. O Senhor observará cuidadosamente você. O onisciente fixará todos os seus pensamentos em você e detectará seus motivos e examinará seu espírito, bem como pesará o próprio ato. Se tivessem tal revelação, como agiriam? Assim deveriam agir em todos os momentos, pois é sempre verdadeiro. Tu, Deus, me vês. É uma exclamação para cada momento do dia e da noite. Podem colocar o dedo sobre qualquer parte da vida de Cristo e dizer: ele esqueceu que o Pai o observava neste ato? Não é toda a vida de Cristo tal que Deus mesmo olhou cada linha e matiz com admiração infinita? Você mesmo não percorreu a galeria da vida do Salvador e, parando em cada imagem e cena, ficou cheio de espanto e levou a exclamar: ele fez todas as coisas bem? Quando sua mente esteve mais devota e mais santa, não admirou mais do que nunca cada pequeno traço do caráter do seu Salvador? Cada característica separada de cada ação de sua vida, seja pública ou privada? O Pai estava sempre com ele, e ele sempre fazia aquelas coisas que o agradavam. Oh, amados, que Deus nos conceda a graça para comungar constantemente com Ele mesmo. A oração não deve ser uma questão apenas de manhãs e noites, mas o dia todo o nosso espírito deve comungar com Deus. Pai, Tu estás tão perto de nós e ainda assim, quão lentos somos para falar contigo. Ensina-nos, Teus filhos, a estarmos sempre falando contigo, para que, enquanto caminhamos na terra, nossa conversa possa estar no céu. O Senhor nos conceda manter santo comércio com o céu, ouvindo o que Deus, o Senhor, falará, e falando com Ele em retorno.
Espero que vocês estejam avançando em direção a isso pela unção divina do Espírito Santo, pois este é o grande segredo, o fundamento seguro de uma vida feliz. A comunhão perpétua com Deus é o estado mais elevado de alegria que pode ser conhecido na terra. Aprendam a dizer verdadeiramente: tenho sempre posto o Senhor diante de mim, e vocês têm o segredo do Senhor. Mais uma vez, sobre este ponto, queridos amigos, se quisermos ser felizes, devemos seguir esta vida de proximidade com Deus por causa de nosso deleite nela e pela alegria que sentimos nela. De fato, tal vida não pode ser vivida de outra maneira. Dever e lei não podem operar aqui. Se algum homem disser que coisa sombria deve ser esta comunhão com Deus, quão tedioso deve ser este caminhar continuamente com Deus, então respondo: sua fala o denuncia. Você não tem os primeiros elementos essenciais de tal vida, nem pode adivinhar o que significa. De fato, não estou falando com você de forma alguma. Seria inútil pressionar tal tema a você. Desculpe-me, você nada sabe da vida espiritual, nada do que é ser filho de Deus, ou então a comunhão não seria desprezada por você. Você deve nascer de novo, e até que nasça de novo, tais exortações como estas que agora estou dando não se aplicarão a você de forma alguma. Algum mero professante pergunta zombeteiramente: o que? Devemos sempre viver para a glória de Deus e não fazer nada além do que o glorificaria? Isto é estabelecer regras muito rígidas e tornar o caminho para o céu muito estreito, de fato. Você pensa assim, amigo? Então direi-lhe claramente minha solene suspeita sobre você. Estou convencido de que você não conhece o Senhor, pois se o conhecesse, o caminho da santidade seria seu deleite, e não pediria licença para pecar. Posso entender seu pecar, mas não posso entender seu encontrar prazer nisso, se você é um verdadeiro cristão. Os prazeres do mundo são, para um verdadeiro crente, como as cascas que os porcos comem. E se você os acha bom pão para sua alma, então certamente você não é dele. Os porcos podem estar satisfeitos com a comida dos porcos, pois a providência a destinou a eles. Mas o Filho de Deus, mesmo quando é pródigo, não pode ser assim satisfeito. Ele desejaria encher seu ventre com as cascas, mas é impossível que ele seja assim satisfeito. Tenho certeza de que se você é do Senhor, você olhará para viver perto de Deus e deleitar-se nele, não como sendo uma tarefa severa ou um cansaço, mas como um luxo e um privilégio delicioso pelo qual sua alma tem fome e sede. Você dirá com Davi: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Para você, o lugar mais precioso é aquele que está mais perto do seu Senhor, embora possa ser no pó do desprezo ou na fornalha da aflição. É a sua ambição ser subjugado pelo Senhor Jesus a si mesmo, completamente, e então ser, daí em diante, o lugar de sua morada, um instrumento para seu uso e, melhor de tudo, o objeto do seu amor. Eu habitaria na casa do Senhor para sempre, como uma criança em casa, considerando o mundo presente como um cômodo inferior dessa casa e o céu acima como um andar superior da mesma morada. A presença de Deus é nossa bem-aventurança. Agora, há algo na vida do nosso Senhor que parece estar sob restrição ou sendo compelido a agir de forma contrária ao que desejaria? Você pode suspeitar em toda a sua carreira que ele estava, em algum momento, agindo contra a sua inclinação. Sua vida era constrangida e antinatural. Ele andava como um homem em correntes. Ele vivia como alguém pressionado para o exército dos justos, negado prazeres que seriam sua escolha e forçado a formas de piedade que lhe eram desagradáveis? De modo algum. Cristo é um homem livre, vivendo de acordo com o seu íntimo, seguindo os melhores desejos de seu coração. Você pode ver que, onde quer que esteja, ele age de acordo com sua natureza, e é tão livre no que faz como os peixes são livres no mar ou as aves no ar. Agora, tal é o cristão nesta questão de colocar sempre o Senhor diante de si. Ele não age por constrangimento, mas voluntariamente, pois o Senhor lhe deu uma natureza que se deleita naquilo que Deus se deleita.
Ele não diz: ai de mim, estou enjaulado como um pássaro. Minha vida é tão precisa e puritana que estou cansado dela. Não, ele diz: se eu tivesse essas alegrias mundanas e pudesse me entregar a elas, não há nada nelas que me agrade. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Outros estão dizendo: quem nos mostrará o bem? Mas minha única petição é: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ele diz: que outros façam o que quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O cristão nunca é tão livre como quando está mais sob a lei de Cristo. Ele nunca é tão ele mesmo como quando nega a si mesmo, e nunca é tão feliz como quando se deleita no Senhor e vive somente para a glória de Deus. Agora, se assim é com vocês, queridos irmãos e irmãs, vocês aprenderam o segredo da alegria. O texto pode ser lido no hebraico: tenho posto o Senhor igualmente diante de mim, ou seja, igualmente em todos os momentos. Ele fala das vigílias solitárias da noite e então seus rins o instruíram, pois estava com Deus. De manhã ele exclama: quando acordo, ainda estou contigo. Devemos ter o Senhor igualmente diante de nós em todas as circunstâncias, em nossas atividades de negócios, bem como em reuniões de oração e audições de sermões, em momentos de recreação, bem como em horas de devoção, no dia da saúde, bem como na hora da morte. Se você quebrar a corrente da comunhão, indo aonde não pode esperar ter a presença do Senhor, ou fazendo o que o Senhor não pode sancionar, o elo quebrado pode ser restaurado, mas sempre mostrará os rebites. Você pode perder seu rolo como cristão no caramanchão e pode voltar e encontrá-lo novamente, mas é muito difícil voltar sobre o mesmo caminho. E depois de voltar, é difícil retomar o caminho adiante novamente. Retroceder causa infelicidade, mas permanecer com Deus cria paz como um rio, fluindo continuamente em um fluxo prolongado. Queridos amigos, aqui está o método de uma vida feliz. Experimentem e o resultado é certo. Falarei muito brevemente sobre o segundo ponto. A segunda parte do segredo segue-se à primeira, isto é, confiar sempre na presença do Senhor. Aqui está a confiança em Deus, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Aqui está a confiança de que Deus está perto de nós, confiança de que Deus nos ama, pois Ele não está apenas perto de nós, mas no lugar de comunhão amigável. E aqui está a confiança de que Deus nos ajudará praticamente, pois a mão direita é a mão hábil, a mão que faz o trabalho, e assim Deus está próximo do seu povo com assistência prática para sustentá-los e libertá-los. Quão abençoado deve ser sentir que não temos nada a temer em todo o mundo, pois Deus está à nossa direita para cuidar de nós, aconteça o que acontecer. Davi diz, e Cristo diz através de Davi: não serei abalado, isto é, primeiro, não serei movido com qualquer arrependimento ou remorso quanto ao passado. Ah, irmãos e irmãs, se temos colocado o Senhor sempre diante de nós, podemos sentar e meditar sobre o nosso curso de ação e Ele suportará reflexão. O homem que sabe que viveu como na vista de Deus, não terá que desejar nunca ter nascido. Pelo contrário, ele bendirá o Senhor em todos os momentos por tudo o que lhe acontece. Cristo teve muitas dores, mas nenhum remorso. Que vida foi a dele? Nunca teve que olhar para trás sobre um único ato e se arrepender dele. Tudo foi feito com o Senhor diante dele e ele não foi abalado. Uma senhora certa vez disse a um ministro que estava frequentando o teatro, e ela comentou: há tantos prazeres ligados a ver determinadas peças. Há o prazer da antecipação antes de ir, há o prazer de desfrutá-la quando está lá, e há o terceiro prazer de refletir sobre ela depois. O bom homem respondeu: ah, madame, há outro prazer que você não mencionou, e esse é o conforto que isso lhe proporcionará no leito de morte. A ironia foi bem merecida. Posso mencionar isso como sendo a maior recomendação de colocar sempre o Senhor diante de você, que isso suportará reflexão e trará conforto em meio à doença e à morte.
Se pela graça divina você é capaz de viver uma vida de comunhão ininterrupta com Deus, constantemente tendo um olho em sua presença, não terá que lamentar uma vida mal gasta. Sua retrospectiva será cheia de prazer. Quanto ao pecado, isso já está coberto pelo sangue de Cristo. E além disso, você terá sido guardado de 1000 armadilhas por ter o temor de Deus sempre diante de seus olhos. E assim, ao rever o passado, não será movido com remorso amargo. Muitas coisas que agora fazemos, podemos ter que lamentar no futuro, embora agora pensemos que estamos agindo muito sabiamente e bem. Mas se o Senhor está sempre diante de nós, nossos passos serão estabelecidos porque são ordenados pelo Senhor. Mesmo se você cometer um erro quanto à política, será consolado pelo conhecimento de que foi uma falha de seu julgamento e não de seu coração, se de fato desejou servir ao Senhor. Amados, é bom para nós vivermos perto de Deus, para que não sejamos movidos de nossa consistência no caminho da verdadeira espiritualidade. Há muitos cristãos professos cujas vidas são estáveis. Estão caminhando com Deus, de certa forma, hoje, mas logo se desviam para caminhos tortuosos. Então, começam novamente, mas antes de muito tempo se afastam como um arco enganoso. Como Rubem, são instáveis como água e não prosperam. Na vida de nosso Senhor não há ruptura, é uma harmonia contínua. As unidades são observadas em sua grande carreira. É como sua veste, sem costura e tecida de alto a baixo. Agora, irmãos e irmãs, se colocarem o Senhor sempre diante de vocês, não serão movidos, mas seu caminho será como o do sol nos céus, subindo do amanhecer até o meio-dia. Colocar o Senhor diante de nós nos impede de sermos movidos pelo terror. Está escrito sobre o crente: não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O crente não é movido com medo vacilante. Uma grande tribulação está vindo sobre ele, mas ele colocou o Senhor diante de si e não está abatido. Se, como Jesus, ele mesmo, por um momento, é abalado com uma dor extremamente grande, ainda assim diz: no momento em que eu temer, confiarei em ti. E quando ora, é ouvido no que temeu. Tal homem ou mulher não é movido pela tentação de modo a ser levado ao pecado surpreendente. Se eu colocar o Senhor sempre diante de mim, não serei levado por uma tentação súbita. É quando você está desprevenido que o pecado vem e você cai. Você fala sem pensar, fica com raiva e faz grande estrago em sua vida cristã. E tudo porque seus olhos estavam longe do seu Senhor. Se ao menos pudesse saber que a provação estava chegando, estaria protegido contra ela. E se tivesse colocado o Senhor sempre diante de si, estaria preparado para o mundo, a carne e o diabo, e protegido de cada dardo inflamado do maligno. Permaneçamos em Deus e Ele será um muro de fogo ao nosso redor. Ele nos guardará a cada momento para que ninguém nos faça mal. Ele nos guardará noite e dia. Assim, você não será movido de modo a cair em fracasso no final. Todos vocês devem ter sentido o temor de que, afinal, no final da vida, possa se revelar que não são salvos. Não temeram que tenham se enganado e não foram convertidos quando pensaram que eram? E se isso se revelar? O que farão quando a bolha da falsa esperança estourar? Mas se colocarem o Senhor sempre diante de vocês, não serão movidos por esse medo, pois saberão que seu Redentor vive. Terão tal consciência da presença divina que entregarão seu espírito partindo a Deus como a um Criador fiel. Não terão medo de morrer, pois como Jesus disse, também minha carne repousará em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Assim dirão, também minha carne repousará em esperança, pois não deixarás minha alma no inferno, e embora eu veja a corrupção quanto ao meu corpo, ainda assim serei ressuscitado em incorrupção, na semelhança do meu Senhor, pois sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, o qual verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outro.
a alegria de assim permanecer em Deus e confiar em seu poder presente, tendo o Senhor à sua direita, e então permanecer em calma certeza de que não pode ser abalado. Apenas 4 coisas e terminei. Primeiro, para qualquer um de vocês que está infeliz. Alguns de vocês não são cristãos, mas completamente do mundo. Não são felizes e ainda assim ouso dizer que tem muitas coisas para fazê-los felizes. Estão colocados em circunstâncias fáceis, onde podem desfrutar tanto quanto quiserem. Mas a coisa mais triste do mundo para desfrutar é a si mesmo. Posso desfrutar mais de outras pessoas do que de mim mesmo. Para desfrutar de si mesmo é preciso um apetite muito depravado, pois o egoísmo é sórdido, e como a serpente tem o pó designado para ser sua comida. Se pensam que encontrarão prazer no mundanismo, gostaria que se lembrassem de alguém que tentou esse método muito a fundo. Refiro-me a Salomão de antigamente, que tinha toda a riqueza que o coração poderia desejar e toda a sabedoria que o cérebro poderia conter, e ainda assim era pobre e tolo. Ele vasculhou o mundo em busca de alegria, mas não a encontrou. Em um momento dedicou todos os seus pensamentos à arquitetura e construiu esplêndidos palácios. E depois de construí-los todos, disse: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele se dedicou aos seus livros, estudou muito, mas depois de ter se debruçado sobre eles por muito tempo, disse: não tem fim o muito estudar, e o muito estudar é enfado da carne. Ele experimentou homens cantores e mulheres cantoras e os deleites peculiares dos reis. Mas quando se deleitou dessa maneira ao máximo das possibilidades da natureza humana, disse: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele plantou jardins, estabeleceu cursos de água e praticou engenharia. Inclinou-se em um momento aos prazeres de um tolo e logo estava ansioso nas buscas mais nobres de um sábio. Às vezes estava sóbrio com a ciência e em outras temporadas estava excitado com risos. Ele tentou tudo e encontrou toda a alegria terrena tão enganosa quanto as maçãs de Sodoma, que são belas de se olhar, mas se transformam em cinzas na mão. Nada abaixo dos céus e nada acima dos céus pode fazer qualquer homem feliz sem Deus. Procure como quiser. Sem Deus, você pode fazer um inferno, mas não pode fazer um céu. Faça o que fizer. Suplico-lhe, homem infeliz, mulher infeliz. Se você cansou do mundo e está farto de tudo, se é como a folha seca e amarela, embora não tenha 40 anos, lembre-se de que há um lugar onde sua folha pode ser tornada verde. Se colocar o Senhor sempre diante de si, encontrará paz nele. Em seguida, posso estar dirigindo-me a alguns que se consideram perfeitamente felizes no mundo. Confesso que não os invejo, mas ainda assim gosto de ouvi-los cantar sua canção e contar a história de quanta felicidade o mundo oferece. No entanto, observe em que frágeis pilares este palácio de fadas seu está erguido. Você está saudável, isso está na base disso. Sua estrutura corporal está em boa ordem e você está alegre, mas suponha que fique doente. Ou suponha que esses poucos cabelos grisalhos em breve se multipliquem. Onde está sua alegria? Ou se sua riqueza tomar asas e voar, o que então? Ou se vier diante do Senhor em julgamento, o que então? Amigo, deixe esta frágil fundação. Não é adequado repousar nela suas esperanças eternas. Você é como uma criança pequena construindo sua pequena casa de areia à beira-mar. A maré está subindo, criança. Deixe sua areia e fuja das ondas. Há uma rocha sobre a qual pode construir uma casa eterna com pedras maciças. Um palácio de felicidade que nunca será dissolvido. Vá para lá. Agora vocês, povo cristão, se algum de vocês está infeliz, gostaria de poder pregar-lhes agora fora disso, lembrando-lhes deste teste. Mas como não posso, deixo-os nas mãos do Espírito Santo. Se se aproximarem de Deus, serão tão felizes quanto os dias são longos no meio do verão. Suas dúvidas e medos fugirão e serão tão alegres quanto as aves do ar. E vocês, cristãos felizes, vocês dos olhos brilhantes e dos passos elásticos, podem ser ainda mais felizes, aproximando-se ainda mais de Deus e permanecendo em comunhão mais plena com Ele.
E embora já estejam cantando quão feliz é a sorte do peregrino, serão ainda mais abençoados se tornarem mais obedientes, mais submissos à vontade divina, mais em sintonia com Jesus e mais permanecendo em comunhão com o Pai. Este é o céu aqui embaixo. Deus vos conceda isso, por amor de Cristo. Amém. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.